Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus e nós vamos... Alguém aceita água? Alguém aceita água? Muito bem. Abra sua Bíblia junto comigo, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O texto diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Faça a sua oração, peça ao Senhor: Senhor, fale comigo nesta manhã. Senhor, me abençoe nesta manhã, Senhor. Coloque a tua mão de milagre, Senhor. Coloque a tua mão de bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu te peço, meu Pai, fale ao meu coração em nome de Jesus. Nosso Deus e maravilhoso Pai, eu te glorifico, Senhor, por esse momento especial na tua presença. Eu te amo, eu te adoro e eu te glorifico. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, Senhor, a tua graça, a tua bênção sobre todos os teus filhos que estão aqui nesta manhã, Senhor. E aqueles que não puderam aqui estar, coloque as tuas mãos sobre a vida de cada um deles, que o teu Espírito possa falar profundamente ao seu coração no dia de hoje, Senhor. E que aquele que ainda não tomou decisão de te seguir, que hoje ele possa falar para si mesmo: hoje a minha vida, a partir de hoje a minha vida pertence ao Senhor, não sou mais deste mundo, mas pertenço ao Senhor, e entregar a sua vida a ti, Senhor. Manifesta a tua glória, manifesta a tua presença, manifesta a tua bênção, manifesta, Senhor, o poder do Espírito Santo. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abre as comportas dos céus e derrame o teu Espírito Santo sobre todos nós, abençoando os pastores, o diaconato, abençoando os músicos, cantores, abençoando as crianças, abençoando os jovens, adolescentes, os casais, este homem, esta mulher. Que o teu Espírito possa nos encher nesta manhã, e que ao terminar este culto possamos estar voltando para os nossos lares cheio da tua graça, cheio da tua bênção, cheio da tua presença. Se alguém deixou um ente querido em casa acamado, coloque a tua mão sobre ele agora, e quando ela chegar em casa, ele já esteja recuperado para a tua glória, porque tu és Deus. Se alguém tem algum membro da família internado, que a tua mão seja posta sobre ele e ele possa receber notícias da sua recuperação. Coloque as tuas mãos, porque tu és Deus, Deus de milagres, Deus de maravilhas. Encha-nos nesta manhã, encha o teu
povo nesta manhã e guarde as crianças, guarde o teu povo, guarde a tua igreja, cubra-nos com o teu precioso sangue e coloque, Senhor, os teus anjos ao nosso redor, porque a tua palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Aleluia, Senhor, e encha-nos do Espírito Santo para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos causará dano algum. Manifesta a tua glória nesta manhã, eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém. Jesus, podemos assentar, irmãos? Irmãos, eu gostaria que você agora prestasse bastante atenção. Nós vamos passar 2 pequenos vídeos que farão parte da ministração de hoje. Preste bastante atenção no vídeo que vai ser colocado aqui agora. Vai fazer parte da ministração. Essa questão do Daniel Mastral, que eu assisti um corte dele agora, que ele foi num podcast no Inteligência, ele comentou sobre o dia 31 de outubro. Isso. O que vai ocorrer nesse dia? É fato? É fato. É fato? É fato. Você vai ter pela primeira vez todas as linhas ocultistas estabelecendo agora uma invocação no mesmo tempo, ok? Com os fusos horários diferentes em todo o planeta. Entendeu? É uma convocação. Vai abrir meio que um portal. Não é meio que um portal, não. É um portal. É um portal de invocação, né? Porque você imagina o seguinte: Jesus não falou que se nós estivermos reunidos, o nome dele vai estar presente? 2 ou 3? Agora você imagina, né? Nós estamos falando de milhares de praticantes de todas as linhas ocultistas simultaneamente fazendo uma invocação. Mas por que essa data, doutor? Porque, na realidade, ela marca aí, né, várias coisas na história da humanidade, né? Vamos falar do lado cristão, a reforma luterana. É isso, né? A reforma protestante, ela justamente no bendito 31 de outubro, né? Mas você também tem dentro dessa data aí, né, a abertura agora histórica do mundo espiritual, né? Tanto é fato que o pessoal comemora o Halloween, né? O Halloween é em cima disso. Eu até fiquei surpreendido, né, no shopping que eu tenho clínica, aqui no Rio de Janeiro, o Dia das Crianças está estampado o culto a Halloween. O que tem a ver o 12 de outubro com o Halloween? Nada. Mas já trouxeram para dentro do ambiente infantil o conceito do Halloween. Então isso está sendo empurrado goela abaixo, né? Eu olhei, né? Tomei um susto, estou ainda processando para falar com a administração, com a área de marketing, para perguntar para os caras de onde é que eles tiraram essa ideia. Mas fato é que os caras já tiraram. Então, se você chegar onde eu trabalho lá, você vai ver estampado, né, o processo do Halloween já no 12 de outubro das crianças. Ok. Se o cara ainda tivesse colocado Aparecida, eu até ia entender, porque é a padroeira do Brasil, toda essa parada. Mas não. Os caras trouxeram o conceito do Halloween para o 12 de outubro. Ou seja, eles já empurraram a Aparecida de lado e colocaram agora, de fato, né, a ação dos druidas, dos celtas e em céu aberto, né? Porque o conceito de bruxo e bruxa, isso vem para nós a partir dos druidas, né? E dos celtas, né? A questão dos magos, dos feiticeiros, que já estão de novo em operação na Europa, né? Já voltou, os cultos já voltaram, como voltou o culto na Índia de Kali. Coincidência ou não, né? Esse culto volta no período de pandemia. Coincidência ou não, a Índia tem um índice de mortalidade pequenino por conta, né, do amiguinho de Wuhan. Coincidência ou não, nós temos um amiguinho novo que está querendo sair da Índia para passear pelo mundo. Será que é coincidência? Os 2 países mais populosos do mundo geraram amiguinhos para passear pelo planeta? Complicado. Mas esse dia, essa abertura desse portal, o que implicaria nas nossas vidas? Você vai ter um mundo até lá e outro depois disso. Compreendeu? Porque você imagina um estágio de legalidade total, tá? Você hoje tem um cristianismo combalido,
né, combalido. Né? Nós não temos ato de humilhação, não está acontecendo isso no Brasil, não está acontecendo isso na Europa, não está acontecendo na América do Norte, Oceania, nem no Oriente, nem na África. Né? Talvez eu seja um dos poucos que vem falando sobre isso, inclusive nessa conversa com o Daniel, eu falei com ele, pô, Daniel, começa a falar, cara, que tem que fazer ato de humilhação, cara. As pessoas têm que entender a gravidade do que nós estamos enfrentando, ok? Porque a fé, ela está sendo extinguida, observa isso, né? Você já não ora mais, você já não lê a Bíblia mais, você está perdendo a conexão com o Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo, ele diz algo muito incrível, né? Ele diz o seguinte, olha, cuidado para você não entristecer o Espírito Santo. Ok? Se você entristecer o Espírito Santo, babou. Porque somente ele tem a capacidade de te constranger. Ok? Eu posso ser o cara mais eloquente do mundo, você vai ficar rindo na minha cara, tu vai achar graça e eu não vou conseguir te sensibilizar. O cara que sensibiliza, historicamente, é o Espírito Santo. Se você entristecer o Espírito Santo, você vai ter um padrão ético, moral, deturpado, distorcido e vai de boa surfar na bendita da onda, porque não tem nada que agora diga para você que o que você está fazendo está errado. Então, exemplo, você vai entrar na casa do teu vizinho, vai pegar a filha dele, vai pegar a mulher dele e tu vai achar que está normal. Ou vice-versa, o cara invade a tua casa, né? E você não vai poder fazer nada e ele vai poder fazer tudo. E se você fizer alguma coisa, você vai ser indiciado porque você agora agrediu quem invadiu a tua casa. Esse é o cenário babilônico, esse é o cenário bárbaro, esse é o cenário, né, vamos botar aí, dos sumébrios, que está começando a emergir, o paganismo. Então, a cultura pagã, e até se vocês querem sobreviver, né, a esse século, é muito legal estudar sobre paganismo, porque aí você vai entender a regra do jogo que não é de 4 linhas. Porque eu também não sei quem botou isso na cabeça dos caras que era um jogo de 4 linhas. Isso nunca foi jogo de 4 linhas, meu irmão. Essa parada está acontecendo nas camadas celestiais. E está sendo liberado, autorizado pelo próprio Deus que essa agenda aconteça. Porque, biblicamente, ela tem que acontecer. Eu gostaria que você estivesse muito atento a tudo aquilo que será falado nesse decreto. Vamos para o confere? Decreto o fim da igreja cristã, que seja queimada como fogo, que os pastores não consigam mais tragar as almas, que as pessoas comecem a deixar de ir para a igreja, que as coisas comecem a acontecer na vida dos pastores, a ponto deles duvidarem da sua fé, e que através desse fogo, dessa energia, que essas pessoas sejam tiradas de lá de dentro, que as igrejas fechem e que um novo Aion comece, se tornem cinzas crentes fundamentalistas, se tornem cinzas seguidores de Jesus, e de hoje em diante sejam diferentes, mudem, a sua fé é destruída, a sua fé se torna cinzas. Eu quero explicar, resumir o que você assistiu, porque às vezes o som ficou um pouco, principalmente no primeiro vídeo. O primeiro vídeo, ele está falando exatamente do dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, agora terça-feira, os satanistas vão se unir no mundo inteiro, para fazer aquele trabalho com sacrifícios humanos, animais, tudo que eles já costumam fazer para oferecer aos demônios. E o objetivo desse trabalho do dia 31, que será, você lembra que ele falou em questão de fuso horário. Então, por exemplo, o Japão agora, lá naquela região, são 9 horas, 10 horas da manhã, da noite lá no Japão. São 12 horas de fuso horário.
Então, e cada país tem o seu fuso horário, diferenciando 6, 7, 5, 2, 3 e vai para fora. Então, eles vão fazer um trabalho no mundo inteiro, dia e noite, no dia 31, com qual finalidade? Destruir a igreja do Senhor Jesus. Fazer com que os membros da igreja desanimem, fazendo com que os pastores caiam, fazendo com que as igrejas sejam perseguidas e fechadas. Essa é a finalidade do dia 31, por isso que nós iniciamos a campanha que vai encerrar dia 31. Se você não colocou o seu nome ali para fazer o jejum até terça-feira, pode dar tempo ainda para você fazer um jejum para sua casa, para sua família, pedindo a proteção para os seus filhos, para o seu lar, para a sua casa. Aí, ainda no primeiro vídeo, os entrevistadores perguntou assim para ele: o que tem a ver isso conosco no dia 31? O que vai mudar para nós no dia 31? Vamos lá. O que Jesus falou com relação à sua igreja? Quando falo igreja, sou eu, é você. Cada pessoa faz parte da igreja, corpo de Cristo. Igreja de Deus, do Senhor, não é templo, não é telhado, não é parede. A igreja do Senhor sou eu e é você. Então, qual é a finalidade desse trabalho? É exatamente tentar desanimar aquela pessoa que está buscando a Deus, desanimar o pastor, fazer calar a pregação da palavra, fazer com que as pessoas desistam de ser cristãos. Aí, voltando à pergunta, o que vai afetar no mundo, na minha vida, na vida de alguém? Ele falou assim: olha, até o dia 31, o mundo é o que está hoje. Do dia 31 para lá, é outro mundo. Por quê? Antigamente, nas batalhas do mundo espiritual, acontecia entre Satanás e seu exército contra Deus e o seu exército. Está lá, Apocalipse capítulo 12. E aí, o que vai acontecer hoje, quando eu abri aqui em Juiz de Fora, em 1983, eu morei ali na rua Marechal Setembrino, Ladeira, numa casa antiga que tinha lá, não sei se ainda tem ainda, e ali é pertinho da ponte do Ladeira, que atravessa e sai na Rio Branco. Então, às vezes eu chegava da janela, tinha pessoas que vinham com despacho, chegava ali entre a Marechal Setembrino e a Avenida Brasil, ele abaixava ali, ficava olhando para um lado, olhando para outro, para ver se tinha alguém olhando, e acendia sua vela, fazia o seu trabalho, largava lá e ia embora. Irmãos, as coisas há 30 anos atrás, quase 40 anos atrás, era feito muito escondido. As pessoas tinham vergonha de acender uma vela na rua, numa esquina, de colocar um despacho. Hoje, irmãos, eles estão fazendo isso a céu aberto, no meio de público, no meio das crianças. Então Satanás, ele conseguiu angariar um exército que é chamado de satanistas, que já montaram até igreja, templos físicos para adoração a Satanás. Então, o que vai ser feito agora? Esse exército, além do exército espiritual de demônios, eles vão pegar esse exército de pessoas entregues a Satanás e vão fazer esse trabalho no dia 31 para poder atacar a igreja do Senhor. Então, o que vai acontecer? As pessoas sem Deus, preste bastante atenção agora, as pessoas que não têm compromisso com Deus, elas serão afetadas duramente. Ele disse ali, a pessoa vai entrar na casa de alguém, vai atacar a mulher, vai atacar o filho, vai atacar a filha,
e ele não vai poder fazer nada, porque se ele fizer, ele vai ser processado, porque isso vai se tornar normal a partir do dia 31, porque Satanás, tanto na cabeça de autoridades, como na cabeça de pessoas sem Deus, eles vão agir livremente para destruir. Então, são pessoas da família que não tem Jesus, são pessoas, colega de trabalho seu que não tem Jesus, são pessoas da escola que não tem Jesus, são professores, são juízes, são diretores, são pessoas da alta cúpula social que vão estar sendo influenciados por essas forças para atacar quem é de Deus. Está dando para você entender o resumo do que pode acontecer daqui para frente? Então, por isso que nós devemos pedir a Deus. Você lembra o que ele disse ali? Muitos não estão lendo Bíblia, não estão orando, outros estão entristecendo o Espírito Santo, que é a única fonte que protege, que livra, que dá poder. A igreja está descuidada nesta hora. Então, irmãos, o outro vídeo já mostra o que vai ser feito, mostrando que todas as pessoas que creem em Jesus, que acreditam em Jesus, virem cinzas. Aí ele joga essa cinza. Você pode observar que quando ele falava, o fogo estava aceso, mas quando ele parou de falar, houve uma intervenção satânica. Você viu que o fogo apagou? Você percebeu que o fogo apagou? Perceberam não? O fogo apagou. Quando ele falou assim, que essas pessoas virem cinzas, aí o fogo apagou. O fogo apagou, o que ele fez? Ele pegou e jogou ao vento para desfazer. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, uma coisa maravilhosa. Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força desses demônios, e nada vos causará dano algum. Aleluia! Essa é a nossa vitória! As forças do mal não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que sou eu, que é você. Mas Satanás vai usar amigo seu, parente seu, para te perturbar. Aí você já sabe, não brigue com ele, não brigue. Só ore em particular, porque não é ele foi tomado por uma força que foi invocada no mundo inteiro, em todo o tempo, em fuso horários diferentes em todo o planeta. Não brigue com seu filho, não brigue com seu cônjuge, não brigue com seu pai, não brigue com sua mãe, porque por trás dele tem uma ação maligna, e essa ação maligna, ela só pode ser vencida pelo poder do Espírito Santo. Deu para entender, irmãos? Não tenham medo. Irmãos, às vezes você não acredita, como aquele apresentador ali, o Paulo Nascimento, falou assim: você não está acreditando, né? Pois foi decretado o fim da igreja. Mas o diabo pode matracar, ele pode falar, porque é como um cachorro vira-lata. Cachorro vira-lata, ele late. Quando você vai andando, ele vai latindo. Quando você para e olha para ele e faz assim, ele você não fez nada com ele. Assim é o bicho. Ele vai querendo assustar você, mas se você falar em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que esmagou a sua cabeça, em nome dele, saia. Ele tem que fugir, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia!
Aleluia. Deu para entender, irmãos? A coisa é mais séria do que nós imaginamos. Mas nós estamos alertando, e eu quero dizer, já embalados neste assunto, eu quero ler com você João 7, 38 e 39. João 7, 38 e 39. Preste atenção agora. Olha o que Jesus está dizendo ali. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios, no plural, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de águas vivas correrão do seu ventre. Verso 39. E isto disse ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, Jesus está falando aqui, olha, dentro de você vai correr um rio de águas vivas, vai ser uma fonte de águas vivas. Então, esse rio do Espírito Santo é que é o segredo de manter conservado espírito, alma e corpo, que sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o tema, o assunto que nós lemos aí, a parte principal que nós lemos aí. Porque lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, olha o que está escrito aí, por gentileza. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, o homem, quando falo homem, estou generalizando. Homem e mulher foi criado para dominar. Por quê? Porque ele traz a imagem e a semelhança de Deus. O que é imagem? Imagem é figura. Isso não quer dizer que Deus tenha, é igual o Daniel, pé, mão, cabeça, não. A figura é uma representação, está falando dos atributos morais de Deus, que faz com que nós vivamos em sociedade, nosso relacionamento social. Como que Deus é? Qual a natureza dos atributos morais de Deus? Deus é um ser justo, fiel, misericordioso, bom, perante as suas criações. Então ele criou o homem colocando essa imagem em nós, o caráter, a bondade, o amor, a honestidade, a fidelidade. E ele diz assim, a imagem e semelhança. O que é semelhança? Parecidos com Deus. Então, em que nós somos parecidos com Deus? Na triunidade. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Ele nos criou, Ele colocou a sua assinatura. Quando alguém vai comprar um quadro, ele quer saber quem assinou aquele quadro. Porque quem assinou aquele quadro foi o seu autor, foi o seu criador. Então Deus criou o homem e colocou a sua assinatura. Nós somos, como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos Espírito, alma e corpo. A triunidade humana é a assinatura da triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que Deus fez?
Ele colocou essa assinatura em nós. Nós não temos os atributos de Deus em relação ao universo. Por exemplo, o Daniel não é onipotente. O Daniel não é onipresente. Eu não estou presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não tenho todo o poder na minha mão. Esse está concentrado na mão de Deus. Eu não sou onisciente, eu não conheço o pensamento das pessoas, nem as intenções do seu coração. Eu não sou soberano, e muito menos sabientíssimo. Esses são os atributos de Deus. Atributos é o que lhe é próprio, que pertence a Ele, que é da sua natureza. Então Deus tem esses atributos que eu não tenho, porque sou criatura. Eu tenho os atributos morais de Deus para que eu possa viver em sociedade, porque se eu tenho amor no meu coração, eu não faço mal para você. Se eu sou fiel, eu não tiro as coisas de você. Isso são atributos morais de Deus, que Deus colocou em nós através da sua imagem. Da sua imagem. Agora, Jesus disse assim, que de nós, de dentro de nós, aqueles que creem, fluirão ou correrão um rio de águas vivas. Preste atenção agora para a gente entender o que significa isso. O fluxo, ele está falando de fluxo, de dentro de você correrá, fluirá um rio de águas vivas. Você já viu alguma reportagem sobre o rio Amazonas que está secando? Já viu alguma reportagem sobre o rio Amazonas? O rio Amazonas é o maior rio em extensão e largura do Brasil. Esse rio navega nele até navios de grande porte, levando alimentos para muitas cidades que só chegam através do rio Amazonas. Então, com as águas secando do rio Amazonas, está criando um transtorno lá em Manaus, no Amazonas. Se você vê o transtorno, por exemplo, o navio que chegava até no porto tal, ele está ficando agora quilômetros e quilômetros de distância, porque ele está trazendo comida, está trazendo combustível, está trazendo gás, está trazendo uma série de coisas. Então o que tem que fazer? Ele para num determinado lugar e tem que outro barco menor ir lá buscar. Então qual o transtorno que isso traz? Aumento do custo do combustível, da comida, da roupa, daqueles que moram em cidades que dependem do rio Amazonas. Casas que são construídas dentro do rio Amazonas. Um dia desse aí eu já vi um barco puxando uma casa, mudando ela de lugar, porque o rio está baixando. Antes que o rio abaixe e ela fique lá no pico do monte lá, que o rio baixou, eles já estão mudando a casa de lugar. Olha o transtorno que dá quando o rio para de fluir. Está dando para você entender? Quando o rio para de fluir, mexe com a nossa vida. Mexe com a nossa vida. Mexe com tudo. E Jesus disse assim: do ventre do seu ventre fluirá, correrá um rio de águas vivas, porque enquanto esse rio estiver fluindo, as coisas vão acontecendo de forma normal e maravilhosa. Mas se esse rio parar de fluir, então começa a trazer transtornos, a gente começa a descontrolar, começa a ter que fazer mudança aqui, mudança ali, mudança lá, porque o rio parou de fluir. Aquelas pessoas ribeirinhas que dependiam da pesca do rio Amazonas,
não está tendo mais o que vender porque não tem peixe. A pessoa atravessa o rio assim, olha, é só bancos de areia, é lagoas. Já morreram 180 botos, é botos que chama? 180 botos. Já morreram centenas de peixe-boi. E milhares de cardumes de peixes estão morrendo porque eles ficam presos naqueles bancos de areia e não conseguem. Então, quem vive do rio Amazonas já estão passando necessidade. Por quê? Porque o rio parou de fluir. Preste atenção agora num outro. Quem já ouviu falar na reportagem que o rio Eufrates está secando? Esse acho que todo mundo já assistiu. O rio Eufrates, ele corta o Iraque, ele passa dentro do Iraque. Eu conheci um irmão, que ele começou com a gente, ele trabalhava na Mendes Júnior. E a Mendes Júnior não só mexia com aço, mas também mexia com engenharia de estradas. Então o Iraque, na época do Saddam Hussein, fez um contrato com a Mendes Júnior aqui no Brasil, para poder fazer estradas lá no Iraque. E aí o presidente da Mendes Júnior, aqui no Brasil, abriu oportunidade para quem quisesse ir para o Iraque, trabalhar lá e vir no Brasil, acho que de 3 em 3 meses, para ver a sua família. E esse irmão foi um dos que foram para lá. Ele foi para lá, para o Iraque. Quando ele voltou, 3 meses que ele vinha, ficava um pouco com a família, 1 semana, 2, depois voltava novamente para o Iraque. Aí, nesse tempo, quando ele vinha na igreja para conversar comigo. Aí ele falou, olha, o rio Eufrates, que corta o Iraque, é a coisa mais linda, não tem esgoto, ninguém joga esgoto nele. Você vê peixes assim, enormes cardumes, nadando de um lado para outro, e ninguém pode pescar. E ele era pescador, ele ficava assim, olhando, querendo jogar um anzol, mas ele não podia pescar. Ele falou, é a coisa mais linda que tem, porque ninguém pode jogar esgoto, ninguém pode jogar nada. É um rio límpido, de águas cristalinas. E muitas pessoas vivem do rio Eufrates, que corta aquela região ali do Oriente. E o rio Eufrates está secando. Qual a finalidade? Isso é uma profecia bíblica. O rio Eufrates vai secar. Para quê? Para vir um exército de 200 milhões de soldados que virão pela estrada chamada Rio Eufrates e vão se reunir no Vale do Meguido para a grande batalha do Armagedon. Preste atenção nisso agora. Quando o rio para de fluir, há transtorno financeiro, há transtorno de mudança de lugar, há transtorno de preocupação, há transtorno de falta do que ter e do que comer. A pessoa tem que mudar a sua casa de lugar. Se ele tinha um trabalho, se o trabalho que ele fazia era de 8 horas, ele terá que trabalhar 24 horas para poder fazer a mesma coisa, ou às vezes nem metade do que ele fazia em 8 horas. Olha o transtorno. E o rio Eufrates, que está secando, vai trazer um exército para tentar destruir Israel. Então preste atenção agora. Se nós deixarmos o rio do Espírito Santo na nossa vida parar de fluir, o que é fluir? O que é fluxo? Fluir vem de fluxo. Fluxo é movimento contínuo, é movimento sem parar. Quem já viu aquela roda d'água? Na roça tem muita.
A roda d'água, ela não para. Enquanto a água está chegando nela, ela está rodando. É chamado de roda d'água. Ela nunca para. É dia e noite. Chovendo, fazendo sol, fazendo frio, fazendo calor. Ela está rodando. Isso chama fluxo. É movimento contínuo. Então, o Espírito Santo fluindo na minha vida, o que ele faz? Ele mantém a minha vida espiritual. Ele mantém a minha vida espiritual. Se o Espírito Santo parar de fluir na minha vida, a minha vida espiritual, ela morre. Ela para de existir. Então eu volto a ser aquela pessoa vegetativa, como se fosse um animal irracional. Porque o que dá vida, o que me dá vida espiritual, é o que mantém o meu espírito vivo, em sintonia com Deus, falando com Deus e ouvindo a voz de Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus que está em mim. Se esse rio parar de fluir, essa vida espiritual morre. E aí os transtornos que virão na minha vida, porque o rio que secou na minha vida vai virar uma estrada para Satanás entrar, para Satanás chegar, para o inimigo chegar. Está dando para você entender? Eu não posso deixar o Espírito parar de fluir na minha vida. Você não pode deixar o Espírito Santo parar de fluir na sua vida, porque senão vira uma estrada. No lugar onde o Espírito Santo fluía, vai secar e vira uma estrada. Aí começa a trazer transtorno para a sua vida, e você fica de um lado para outro, não sei o que está acontecendo comigo, porque o rio secou, o rio parou de fluir na sua vida. João 3, 3 e 5. Vamos ler. João 3, 3 e 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando aqui da palavra e do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há vida, irmãos. Sem o Espírito Santo não tem vida. Sem o Espírito Santo a gente pode até frequentar a igreja, mas entramos vazio e saímos vazio. A gente não vê Deus, não escuta Deus. A gente viu peça, a gente viu teatro, demos gargalhada, saímos, rimos um pouquinho, distraímos. A igreja vira para nós um local de entretenimento. Vou lá na igreja para entreter. Aí a gente pensa assim que a pessoa está vindo, mas ele veio para entretenimento. É o que está acontecendo hoje. Quando a igreja ela passa a entreter, ela vira um local de entretenimento, porque o rio de águas vivas já secou. Já secou. A igreja não tem vida mais. A igreja está sem vida. Aí é só problema, é só dificuldade, é só sofrimento. Aí abre uma porta para o inimigo. Aí é onde o inimigo... Aí você vê pessoas indo no monte, fazendo cada coisa que do arco da velha. Por que ele está inventando aquele monte de coisa? Porque o rio secou. O rio secou e agora virou uma estrada para o inimigo. O rio que antes corria, o rio que antes trazia vida, o rio que antes regava as vegetações às suas margens, não está mais. A palavra fala que aquele homem que medita na palavra de Deus, ele será como um rio
como árvores plantadas à beira do riacho, que a sua folha não murcha, não seca, e os frutos, eles vêm na estação própria. Na estação própria você começa a colher na sua vida, porque há um rio que está correndo em sua vida. Você está colhendo, porque o rio está fluindo de você. Não deixe o rio de águas vivas parar de fluir, porque é ele que dá vida espiritual. Segundo, o rio de águas vivas é o que promove os frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Olha o que diz aí na palavra. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é caridade. Caridade é a mesma que amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade quer dizer paciência. Benignidade quer dizer moderação, aquela pessoa moderada. Bondade é a pessoa boa. Fé, mansidão, temperança, ou seja, equilíbrio, domínio próprio. Então esses são os frutos do Espírito Santo. Para quê? Para me viver em sociedade, para me viver com você em sociedade. Nós estamos aqui vivendo em sociedade pacificamente. Por quê? Porque os frutos do Espírito Santo estão em nós. Agora, tenta viver, veja as pessoas que vivem em sociedade sem o fruto do Espírito. Olha o que acontece lá. Vou dar um exemplo para você aqui. Vamos pegar aqui um casamento. Aí depois da cerimônia, vai todo mundo para uma festa. E depois da festa, eles começam lá. Uma cerveja daqui, outra dali. E daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Eles já estão brigando e até matando um ao outro na festa, porque não tem o fruto do Espírito Santo. E se não tem o fruto do Espírito Santo, a pessoa não consegue viver em sociedade. Você viu quantos almoços que transformaram em confusão? Quantos almoços familiares que terminaram em confusão? Quantos aniversários de membros da família terminou em briga e confusão? Quantos casamentos terminam, a pessoa no altar e fala assim: olha, eu vou te amar para sempre, para sempre, para sempre. E não precisa ir muito longe, ele já está odiando, já manda até matar, como aconteceu agora, essa semana agora, a esposa de uma cantora evangélica na Bahia. Ela desapareceu na terça-feira. Terça-feira ela desapareceu. Aí o marido, aí eu fui ver os comentários. Olha, ele está chorando, mas não tem uma lágrima saindo. Está muito esquisito isso aí. Está muito esquisito os comentários. Está muito esquisito isso aí. Não tem lágrimas. Aí, quando vê, ela sumiu de terça-feira e só foi encontrada agora sexta-feira, anteontem, na beira de uma estrada, morta e queimada. Aí levaram ele para reconhecer o corpo. Irmão, quero dizer uma coisa para você. A pessoa que ama, ele não olha o seu ente querido ali e não expressa um momento assim de muita dor na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. Quando falou para ele que foi encontrado um corpo carbonizado, falou: vamos lá, você tem que me acompanhar. Ele foi acompanhado até por um repórter de uma emissora de rádio. Aí ele falou assim: o corpo está ali embaixo. Aí no meio do caminho encontraram um par de chinelos, longe um do outro. Ele falou assim, o repórter perguntou: aquele chinelo ali, você reconhece? Ela falou: eu reconheço, parece que é dela.
E ele já foi direto no local. Aí o repórter falou assim: ó, não vamos filmar porque a cena é pesada, não vamos filmar. E filmou só o repórter. Irmãos, ninguém, ele viu o corpo, porque depois o corpo foi apresentado. Ele viu o corpo. Irmãos, alguém vê a sua amada, ou o seu amado ali naquele estado, irmão, no mínimo ele ia pagar de uma vez, ele ia berrar, mas quem é o monstro que fez isso? Não, você não escutou nada, nada. Aí só mostrou ele sentado assim, com a cabeça, com a mão na cabeça assim. Aí a pessoa que estava apresentando o canal, ele falou: só tem duas coisas passando na cabeça dele. Só duas coisas. Primeiro, quando eles descobrirem, o que será de mim? Ou, quem é que fez isso aí? Esses dois pensamentos estavam passando sobre a cabeça dele. Aí dali ele foi levado para a delegacia. Chegou na delegacia, o policial é um homem inteligente, foi abordando, fechando o cerco. Aí ele falou: foi eu que mandei matar a minha esposa. Está dando para entender? A pessoa que não tem os frutos do Espírito Santo, ele não pode conviver em sociedade. Então a finalidade do inimigo em fazer a abertura desse portal é exatamente isso aqui: não permitir que as pessoas convivam em sociedade. Então você vai ver gente destruindo a vida de outro, destruindo pessoas. Agora há pouco eu estava vendo de manhã, um rapaz esbarrou mesmo, um cara forte, novo, ele esbarrou numa mulher idosa, ela caiu, quebrou o fêmur. Ele ficou olhando para ela assim e foi embora, virou as costas e foi embora. Não atropelou ela com carro nem com bicicleta, ele esbarrou nela. Uma pessoa idosa, se você esbarra nela, ela desequilibra. Por quê? Porque os ossos já estão sensíveis, as articulações estão enfraquecidas. Ele esbarrou, jogou ela no chão, ela quebra o fêmur. E ele vira as costas e vai embora. Por quê? Está faltando empatia e muito mais vai acontecer depois do dia 31. É por isso que nós, como servos de Deus, temos que nos preocupar com o fluir do rio de águas vivas em nós. Então os frutos do Espírito Santo é para nós vivermos em sociedade. E 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 até o 6, fala dos dons espirituais. Os dons espirituais é para nós batalharmos contra o mal neste mundo. Olha lá, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Pode seguir, por gentileza. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o qual for útil, porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra do conhecimento, para outro mesmo Espírito a fé, e para outro Espírito, pelo mesmo Espírito os dons de curar, e para outro operação de maravilhas, e para outro profecias, e para outro discernimento de espíritos, e para outro variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, a presença do Espírito Santo em nós é para enfrentarmos a batalha que há nesse mundo aí. O mundo virou um campo de batalha. Então eu preciso dos dons. Quando o Espírito Santo flui da minha vida, esses frutos, esses dons, a minha vida espiritual é mantida, vêm os frutos, eu começo a colher na hora certa, no tempo certo, e vêm os dons para me poder. Os dons são as armas da nossa batalha para poder discernir a presença do mal, enfrentarmos o mal no mundo e vencermos, porque esta é a promessa de Deus. E como manter o fluxo? Efésios capítulo 6, versículo 18. Como eu mantenho o fluxo
do Espírito Santo na minha vida, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por último, Salmo 46, verso 4 e verso 5. Quando eu estou em oração, olha o que acontece comigo, igreja, com você, igreja. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. As correntes, o Espírito Santo. Qual é a cidade de Deus? Igreja, que sou eu, é você. Alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não a abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Deus vai nos ajudar nas noites mais tenebrosas que tivermos enfrentando, e Deus vai estar ali conosco, porque o rio sai do trono de Deus e vem para a nossa vida e começa a fluir da nossa vida para outras pessoas. Pode vir tempestade, a noite pode ser longa, a noite pode ser tenebrosa, mas Ele nos ajudará até o dia amanhecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Os dias são difíceis, mas Jesus ensinou que nós devemos orar. Devemos orar pedindo o derramamento do Espírito Santo, porque dias difíceis virão, mas se o Espírito Santo estiver fluindo da nossa vida, nada vai sair do lugar. Está dando para você tá prestando atenção no que Deus está falando? Você não vai precisar fazer uma volta nem de 45, nem de 90, nem de 180 e nem de 360 graus. Quando o Espírito Santo para de fluir, quando o rio seca, 360 graus na nossa vida tem que mudar. Mas se o rio continua fluindo, se ele continua fluindo da nossa vida, nada vai mudar, muito pelo contrário, só vai melhorar, porque os frutos serão colhidos na época certa, a vida vai ser mantida, aleluia, a vida espiritual vai continuar mantida, os frutos serão colhidos, e o inimigo será cada dia mais derrotado. Então não teme, irmãos. Para nós, não preocupemos depois do dia 31, porque nós já estamos preparados para dia 31, depois do dia 31, se Jesus não vier em 2024, 2025, nós estamos prontos para qualquer momento, cheios do Espírito Santo, com os frutos, com os dons e com o poder que Ele nos deu pelo Espírito Santo que foi derramado em nossas vidas. Aleluia! Vamos pedir agora que esse Espírito Santo encha a nossa vida. Fiquemos em pé. Aleluia. Aleluia, feche os seus olhos, você vai falar com Deus: Senhor, eu quero sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo hoje, não me deixe sair daqui como eu cheguei, mas me encha do Espírito Santo, enche a minha vida. Peça ao Senhor, Ele vai encher você. Se você está ao lado da sua esposa aí, segura na mão dela, fala: Senhor, enche a minha esposa do Espírito Santo, enche o meu marido do Espírito Santo. Se o seu filho está aí perto de você, segura na mão dele, ou abrace ele, fala: Espírito Santo, enche meu filho, enche o meu pai, enche a minha mãe, enche a minha casa, enche a minha família. E você vai pedir a Deus agora: encha, Espírito Santo, encha, Senhor, a nossa vida.